Olá pessoal, espero que estejam todos bem e dando continuidade aos nossos estudos. Hoje nós vamos falar sobre as gimnospermas e angiospermas, tá? Mas antes de falar sobre elas, nós vamos relembrar alguns pontos da última aula, tá bom? Bom, sobre as briófitas e pteridófitas, nós vimos que elas necessitam da água para a reprodução, né? Que a fase duradoura das briófitas são os gametófitos, tá? Então o gametófito é a fase duradoura das briófitas e a partir das pteridófitas a fase duradoura é o esporófito, que é o caso também das gimnospermas e angiospermas. O grupo das pteridófitas é o primeiro, né, a ter vasos condutores, mas ainda não produzem sementes, né? Então, esses são só alguns pontinhos que eu queria lembrar, tá, da aula anterior. E eu também gostaria de pedir a vocês que dessem um pouquinho mais de atenção na aula de hoje, porque o conteúdo de hoje ele é um pouco mais denso, tá, e um pouco mais complexo. Então, vai necessitar um pouquinho mais de atenção, tá bom? Então, vamos lá. Bom, as gimnospermas, né, são as plantas que apresentam sementes e crescimento lateral. Elas não produzem nem flores nem frutos, que nós vamos ver depois no caso das angiospermas. O que são as gimnospermas? As gimnospermas são plantas vasculares, né? Possuem sistema de transporte de seiva bruta e seiva elaborada, então elas têm o xilema e o floema. Elas têm sementes, então elas são espermatófitas. Lembram que eu falei da esperma, semente e fetos plantas? Então são plantas que produzem sementes, tá? Elas não têm flores nem frutos. Também não dependem da água para a reprodução, né? E elas têm espécies aí que podem atingir grande porte em altura, né, e largura. Atualmente tem 900 espécies no mundo e no Brasil elas são pouco representativas, tem somente 30 espécies. E a mais famosa delas é a Araucária angustifolia, que nós temos aqui no nosso Paraná. Bom, os representantes das gimnospermas, nós temos o filo Cicadófita, né, que são as cicas, e elas são bem conhecidas aqui no Brasil pelo fato de estarem em muitos lugares aí ornamentando jardins, né, fachadas de prédios e residências, então elas estão bem presentes nesses locais, né? E são essas plantas aqui que a gente encontra aí nesses lugares que eu falei. Elas produzem aqui onde está os gametanjos dela, né? A parte reprodutiva. Quando ela está com esse tipo de uma bola aqui, quando ela está no período reprodutivo. Aí nós temos o filo Ginkgófita, que o único representante desse filo é o ginkgo biloba. O ginkgo biloba é uma planta que ela tem origem na China. Atualmente ela está em extinção na natureza. Então os únicos exemplares que nós temos de ginkgo biloba são cultivados. Na natureza o ginkgo biloba já está extinto, tá? Aí nós temos o filo Coniferófita, né, que são as coníferas. E no Brasil nós temos aqui a Araucária angustifolia, né, nós temos os pinos, que eles já são de regiões mais frias, né, temperadas. Então a Araucária ela é a árvore símbolo do Paraná, né, e atualmente ela se encontra ameaçada de extinção. As araucárias ocuparam aí mais de 20 milhões de hectares. Atualmente só tem 2%, né, da floresta de araucária remanescente. Talvez vocês falem, poxa vida, em extinção, mas aqui na região de Palmas tem tantas, né, mas
elas estão concentradas num espaço de terra muito pequeno, né, numa área muito pequena. Então qualquer desequilíbrio ambiental aí pode levar essas plantas à extinção, né, levar as araucárias, essa espécie à extinção. Os pinos já ocupam bastante área no hemisfério norte, principalmente em áreas temperadas. Pode ser que tenha alguma espécie em extinção, eu não cheguei a pesquisar sobre isso, mas são plantas bem difundidas em áreas temperadas, tá? Também nós temos ainda pertencente ao filo conífero, coniferófita, né? Os coníferos, nós temos as sequoias. Elas são as maiores plantas do planeta, né? Podem atingir até 100 metros de altura. E nós temos aqui, para ter um comparativo de tamanho, né? Aqui essa árvore caída, fizeram um corte aqui para passagem de veículos, e aqui esse veículo aqui é bem grande, e a gente vê que ainda tem espaço aqui para passar um veículo maior ainda. Então elas são muito grandes mesmo. Aí também nós temos os podocarpos, que também é muito usado para decoração, cerca viva, né, em clínicas, condomínios, sempre tem. Aqui na nossa região aqui de Umuarama tem bastante podocarpos. Aí vocês podem olhar e falar assim, poxa, mas falou que não produz fruto, e isso aqui o que que é? Essa é uma semente carnosa, tá? Os podocarpos produzem uma semente carnosa, tá? Se assemelha a um fruto, mas não é, tá? Aqui já é a própria semente do podocarpo. No interior já tem o embriãozinho, tá bom? É muito apreciada aí essa semente por aves, por animais também, caiu no chão, ela é bem apreciada pelos bichinhos aí. Habitat e ecologia. Elas são mais frequentemente encontradas, né, em áreas temperadas do hemisfério norte. Inclusive tem áreas que só existem coníferos ali, florestas de coníferos, né? Não tem espaço para outra espécie, porque elas se adaptaram tão bem ali e tomaram conta de algumas regiões. No Brasil, a região sul possui a mata de araucária, né, que é bem representativa e é mais conhecida aqui do hemisfério sul. Aí, quanto à ecologia, elas servem muito bem para sustentação de solo, né? As raízes fixam ali o solo, ajudam a manter o solo estável. E como alimento, né? Elas, além de abrigar diversas espécies, ela também serve de alimento para roedores. Aí nós temos os casos de ratos, cutias, pacas, né? Esquilos, que também acabam fazendo a dispersão das sementes. Eles vão comer alguns, como os esquilos, alguns animais assim, eles pegam a semente, e como eles não vão conseguir comer todas aquelas sementes de uma vez, eles acabam enterrando algumas para se alimentar mais tarde. Acontece que eles não se lembram de todas as sementes que enterraram. Então, vez ou outra, essas sementes acabam germinando e dão origem a novas árvores, né? Aí também nós temos como agentes que se alimentam e acabam dispersando as sementes. Nós temos o papagaio, né? O papagaio do peito roxo. Nós temos o tucano, nós temos as gralhas, aí a gralha picaça, a gralha azul também são dispersores das sementes das nossas araucárias. Bom, economicamente, elas são muito usadas para a extração de madeira. O Paraná atualmente é o maior produtor de pinos do Brasil, né? Então as florestas plantadas aqui do sul, o Paraná é o maior produtor, né, de pinos, tanto para a fabricação de móveis quanto para a fabricação de papel. Então nós temos aí fabricação de móveis, papel, também nós temos as resinas e gomas, né, que depois de processadas aí são usadas para fabricação de desinfetantes, antissépticos também, né, que são fabricados a partir das resinas e gomas extraídas aí dos pinos, tá? E então, voltando a falar um pouquinho, né, de economia, o Paraná é o grande produtor aí de pinos.
é o maior do Brasil. Então acho que na região de vocês aí mesmo, eu fui já em Palmas e vi que tem muito mesmo, pinos plantados, né? E também tem os eucaliptos, que também é bastante plantado aí nessa região. Aqui também na nossa região noroeste tem bastante eucalipto, mas os eucaliptos já são das angiospermas, né? A estrutura corporal. Bom, o corpo de uma gimnosperma, ela é composta por raiz, caule e folhas, né? Os estróbilos ou os cones, que são as pinhas, eles se formam no período reprodutivo, né? Elas têm essa característica de folha aqui mais alongada e aguda, né? Porque ela tem uma camada bem espessa aqui de cutícula e ajudam elas a resistirem às temperaturas mais frias. Essas folhas aqui, elas têm uma área pequena, então elas também não retêm a neve. Na região que elas são mais comuns, neva bastante, então elas acabam, qualquer ventinho, a neve já cai e acaba não congelando a planta, e ela acaba sobrevivendo e resistindo a temperaturas mais frias. A água cai, já escorre para as pontinhas e acaba pingando e não congela aqui na planta. As características reprodutivas. Bom, as gimnospermas podem ser monóicas, né? As espécies que apresentam os dois sexos, masculino e feminino, numa única planta. Também podem ser dioicas, né? São com espécies onde uma planta tem o sexo masculino e a outra tem o sexo feminino. O esporófito, como nós já comentamos anteriormente, é a fase duradoura. Então, quando a gente está aí de frente para uma araucária, nós estamos olhando para um esporófito, tá? O gametófito, ele surge no período reprodutivo e ele é bem reduzido. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, que é bem reduzido mesmo, né? Precisa de microscópio para enxergar a fase gametofítica aqui das gimnospermas. A polinização é feita pelo vento, tá? A grande maioria. Há exceções aí nas cicas, que aquelas bolotas que nós vimos lá, aquelas bolas ali, podem ser polinizadas por besouros, tá? Já tem estudos que comprovam que elas podem ser polinizadas por besouros também. Elas não dependem da água para reprodução. Elas têm uma abertura no óvulo que chama-se micrópila, tá? Que permite a entrada do grão de pólen, e a partir daí ocorre a fecundação. A fecundação ocorre a partir do tubo polínico, tá? Que permite o encontro do gameta masculino com o gameta feminino sem a presença de água. Então a presença do pólen e do tubo polínico são fundamentais para que essas plantas se reproduzam sem a presença de água. Aí nós temos aqui os estróbilos ou pinhas, né? Que são as estruturas maiores, né? Onde são formados os esporos. Tá? No interior dessas estruturas aqui é que vão ser formados os esporos, tanto o esporo feminino quanto o esporo masculino, tá bom? Então aqui nós temos a pinha, né, feminina, e aqui a pinha, o masculino, o estróbilo masculino. Tem um formato bem diferente uma da outra, que é o caso da araucária, que a araucária é uma planta dioica, né? Então ela tem um indivíduo masculino e um indivíduo feminino. Aí, se algum dia vocês verem a mesma planta com essas duas estruturas, essa planta, que pode acontecer, ou ela sofreu algum dano, tá, alguma perturbação, ou ela está doente. Aí ela pode acabar desenvolvendo uma fase monóica aí, ter os dois sexos, mas só em casos de perturbação, tá? Tentaram cortar, ela foi ferida, alguma coisa, e acabou perturbando o ciclo natural da planta, tá bom?
E como se formam os grãos de pólen, né? Os estróbilos masculinos, eles possuem um eixo de sustentação, assim como os femininos, que nós vamos ver depois, tá? E desse eixo partem várias folhas modificadas, que são essas estruturinhas aqui, elas são folhas modificadas, tá? Vocês podem olhar até que tem uma semelhança com a folha aqui, né? Ela é pontiaguda, só que elas crescem nesse eixo e ficam ali bem juntinhas, né? Em cada uma dessas folhas se desenvolvem os esporângios, tá? Então nós temos o que? Uma célula mãe, diploide, ela vai passar primeiro por um processo de meiose, gerando 4 células haploides. Essas células haploides, elas vão se dividirem por mitose e vão gerar os grãos de pólen. O grão de pólen, ele é composto por uma célula geradora ou generativa, que vai fecundar o óvulo ali, e nós temos a célula do tubo, que vai formar o tubo polínico para que a célula generativa atinja a oosfera e faça a fecundação. Os sacos aéreos é para facilitar o transporte pelo vento, tá? Então ajuda no transporte pelo vento esses sacos aéreos. Então os grãos de pólen cada grão de pólen tem 2 sacos aéreos, uma célula de tubo e uma célula generativa, tá? Esses são os grãos de pólen. Já o óvulo, ele é composto pelo tegumento e o esporângio. Tá? No interior do esporângio nós temos o megásporo, que vai originar as oosferas, e uma delas vai ser fecundada pelo grão de pólen. Nesse tegumento nós temos uma abertura que se chama micrópila, que é onde o grão de pólen vai conseguir passar para poder fazer a fecundação. Se não existisse essa abertura, não ocorreria a fecundação aqui das oosferas, tá bom? Então o esporângio mais o tegumento é igual ao óvulo, tá? O esporângio mais tegumento, óvulo. Tranquilo? Então nós vamos para o ciclo de vida das gimnospermas. Então nós temos um indivíduo feminino, né, que produz o estróbilo feminino, e nós temos um indivíduo masculino que produz o estróbilo masculino. Os grãos de pólen produzidos aqui pelo estróbilo masculino vão ser levados pelo vento, né, vão atingir aqui o estróbilo feminino. Dentro de uma dessas folhas modificadas, aqui nós teremos o óvulo, que é o tegumento, mais o esporângio, lembra? Então vai ter essa abertura, né, que é a micrópila, que vai permitir que o grão de pólen adentre aqui ao óvulo, né? Então quando o grão de pólen atinge o óvulo, surge o tubo polínico, tá? Então uma daquelas células, que é a célula do tubo, quando ela atinge aqui, ela passa pela micrópila, ela começa a produzir o tubo, desenvolver o tubo polínico, tá? Então, com o grão de pólen, com o tubo polínico, ele aí é chamado de gametófito masculino, tá? Então aqui nós temos um gametófito masculino. Aqui, quando o tubo polínico se forma, essas células aqui, que era o megásporo, ele começa a se dividir e dar origem à oosfera, tá? Então vocês vão ver aqui que tem mais de uma oosfera, mais fecundada mesmo, só uma, tá? As outras não são fecundadas, e mesmo que sejam fecundadas, elas não conseguem se desenvolver, só uma que se desenvolve, tá bom? Então o tubo polínico conduz a célula espermática, né, que é a célula generativa, até o interior do óvulo, onde está a oosfera. Com esse processo ocorre a fecundação, tá? Igual eu falei, pode acontecer mais de uma fecundação, mas só uma vai formar um zigoto. Esse zigoto, então, vai originar um embrião, né? E o óvulo, que é o tegumento, mais o esporângio, vão formar a semente, tá? Então aquele esporângio lá, ele vai
se transformar num tecido nutritivo que vai sustentar o embrião até que ele germine e consiga fazer fotossíntese. O tegumento vai dar origem à casca da semente. Tá? Então aqui nós temos a semente em corte, né? O embriãozinho aqui no meio. Aqui nós temos o tecido nutritivo e a casca. Tá? Tudo dentro aqui já do estróbilo feminino, que é aquele que a gente conhece como a pinha do pinhão, que a gente acaba usando aí na nossa culinária. Aí vai formar o que? Os pinhões, que encontrando condições adequadas, né, ele pode germinar e dar origem a outra araucária. A araucária, ela tem para ela entrar no ciclo reprodutivo, ela demora em torno de 15 anos, tá? É um ciclo demorado. E depois ela consegue produzir aí 40 estróbilos por ano. Isso aí durante a vida dela, que é em torno de 200 anos. Tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar no fórum, que depois eu procuro responder, tá bom? Bom, agora nós vamos falar então das angiospermas. As angiospermas já é um grupo que possui flores e frutos. É um grupo mais complexo um pouco. Então, o que são as angiospermas? Elas são plantas vasculares, então possuem vasos contores de seiva bruta e seiva elaborada. Elas têm sementes, né? Já produzem sementes também, assim como as gimnospermas. E elas vão além, porque elas têm flores e frutos, né? Já desenvolvem flores e frutos. Elas, assim como as gimnospermas, não dependem da água para a reprodução e são representadas por espécies de todos os tamanhos e formas. Tá? Nós temos desde ervas, arbustos, cipós, até árvores de 80 metros, aí, 50 metros de altura. Elas, atualmente, são representadas por mais de 230 mil espécies em todo o mundo. E no Brasil, nós temos atualmente 32.700 espécies que foram identificadas. Então nós temos mais de 10% da flora de angiospermas representados aqui no Brasil. Tá? Os representantes são os mais diversos, né? São cítricos, gramíneas, frutíferos em geral. Esse aqui é um pé de aroeira pimenteira, cactos, pitanga. Esse aqui chama-se marinheiro, azaleias, uma diversidade enorme. Poderia ficar citando dias aqui a diversidade das angiospermas. O habitat e ecologia, então. Elas estão em praticamente todos os ambientes, tá? Ainda não tem registro na Antártica, mas se continuar o aquecimento global e o degelo, com certeza daqui a um tempo nós teremos lá também algum representante das angiospermas. Então, elas estão presentes em alagados, né? Pântanos, em geral, aí você encontra as angiospermas. Semiáridos, né? Nós temos ali no Brasil a caatinga, nós temos também o cerrado, que são um pouco mais secos, nós temos ali a presença das angiospermas. Em locais áridos também, nós temos a presença de angiospermas, né? Os cactos mesmo, em locais áridos, eles costumam se dar muito bem. E desde o nível do mar até as montanhas, aí nós encontramos as angiospermas. Elas são abrigo e alimento para diversas espécies de árvores, de aves, mamíferos e artrópodes, né? Ajudam na preservação do solo, na retenção do CO2, né? O controle do clima. Um exemplo aí nós temos a nossa floresta amazônica, né? Que é uma reguladora do clima e contribui com a chuva, inclusive aqui na nossa região, a Amazônia lá em cima, né? Consegue influenciar no nosso clima aqui no sul. Quanto à economia, estão presentes em diversos tipos de indústria, né? Desde embarcações até carvão, pode ser usado para embalagens, para queima mesmo. Então, estão presentes em praticamente todos tipos de indústria. Nós temos na farmacêutica,
como princípio ativo, né, para medicamentos, na indústria cosmética como base para cremes, perfumes, maquiagens. Então elas estão presentes aí na nossa vida praticamente todos os dias. A estrutura corporal, também o corpo é diferenciado em raiz, caule e folhas, né? Também produzem flores e frutos no período reprodutivo. E aqui eu tinha usado o exemplo das folhas lá nas gimnospermas, né, que ela tem uma folha mais característica. Aqui a diversidade de folhas é enorme, né? Tanto em formato quanto em cores, né? Nós temos diversas cores e formas de folhas nas angiospermas. Já as características reprodutivas, né, elas podem ser monóicas, hermafroditas, né, espécies que apresentam 2 sexos, né, em uma só planta. Também podem ser dioicas, com espécies onde uma planta tem o sexo masculino e outra tem o sexo feminino. A polinização aqui já é feita por diversos agentes, então pode ser feita pelo vento, pode ser feita por aves, insetos, mamíferos, né? Nós temos o beija-flor mesmo, que é um grande polinizador de diversas espécies. Nós temos os insetos, as abelhas, moscas, borboletas, mariposas e uma outra infinidade, né, de insetos que podem fazer a polinização das plantas das angiospermas. Também nós temos mamíferos, morcegos ou animais que andam aí em meio à mata e acabam passando aí, se esfregam em umas flores e daí caminham, se esfregam em flores de outra planta da mesma espécie e acaba polinizando. Aqui também o esporófito é a fase duradoura, né? Então quando nós olhamos para uma árvore nós estamos olhando para o esporófito, e o gametófito que não é duradouro, né? Ele aparece no período reprodutivo e ele é dependente aqui do esporófito, então se reproduz, ele aparece no esporófito e no período reprodutivo, tá bom? Não dependem da água para a reprodução. O tubo polínico também é presente aqui nas angiospermas, né, que permite o encontro do gameta masculino com o gameta feminino sem a presença de água. E nós temos mais o detalhe da dupla fecundação e a formação de flores e frutos. Então nós temos aqui o grupo das angiospermas, ele pode ser dividido em monocotiledôneas e eudicotiledôneas, né? Então o que são aqui nós vamos ver aqui depois nos próximos slides, tá? Vai mostrar exemplos de cada um, mas as monocotiledôneas elas têm um cotilédone, tá? E as eudicotiledôneas têm 2 cotilédones. Nervação das folhas. Nas monocotiledôneas essa nervação é paralela e nas eudicotiledôneas essa nervação é ramificada. As raízes. Nas monocotiledôneas é fasciculada e nas eudicotiledôneas as raízes são pivotantes. Flores. Nas monocotiledôneas nós temos 3 pétalas ou múltiplos de 3, né? Podem ser 3, 6, 9. E aqui nós temos nas eudicotiledôneas 2, 4 ou 5 pétalas e seus múltiplos também, tá? Então nós podemos ter 4, 8, pode ter 5, 10, 15 pétalas, tá bom? Então vamos lá. As sementes da monocotiledôneas apresentam um cotilédone apenas, né? Então o que é um cotilédone? É a estrutura capaz de absorver ou armazenar energia. Então nas monocotiledôneas tem um cotilédone. No caso aqui dessa gravura está representando uma semente de milho. Então nós temos o embrião, né? E aqui nós temos o endosperma, que é a reserva de nutrientes aqui, e nós temos o cotilédone, que também tem uma reservinha de nutrientes, mas ele absorve aqui os nutrientes do endosperma e esses nutrientes, essa energia é transferida para o embrião, para que ele possa se nutrir até que ocorra a germinação da semente. A partir do momento que a planta começa a fazer fotossíntese, ela já não precisa mais dessa carga de nutrientes, tá bom? Aqui
nessa gravura representando aqui uma semente de feijão, nós temos então os cotilédones, tá? Direto, já não tem o endosperma, diretamente o cotilédone. Nós temos aqui um embrião que vai se nutrir dos cotilédones até conseguir fazer germinar e conseguir fazer a fotossíntese. Então aqui nós temos um cotilédone, aqui nós temos dois. Esse aqui é o embriãozinho, representando o embrião. Aqui são as primeiras folhas que ele vai desenvolver, né, os primórdios foliares, e aqui onde vai sair as raízes. Bom, quanto às folhas, aqui elas têm as monocotiledôneas, nervação paralela, né, as orquídeas, canas de açúcar, gramíneas em geral, as palmeiras também, tá, são todas monocotiledôneas. Aqui nas eudicotiledôneas, elas já têm um formato da folha um pouco diferente também, né? Elas normalmente não são tão compridas assim. Quando elas são compridas, elas são proporcionalmente também mais largas. E elas costumam ter uma nervura central que se ramifica em nervuras secundárias, formando aqui tipo como se fosse uma teia, né? Então são a nervação ramificada. Aí nós temos também a questão das raízes. Aqui nós temos as raízes de um pé de milho, né? Então nós vemos aqui que as raízes saem diretamente ali da base do caule e formam uma cabeleira mesmo. Então são as raízes fasciculadas, né, ou cabeleira. Então, por causa desse formato aqui, ela ganhou esse apelido aí de raiz em cabeleira. A raiz pivotante, elas têm uma raiz central, forma um pivô mesmo, né, que vai descendo ao solo e vai liberando essas raízes secundárias aqui que saem da raiz principal e absorvem os nutrientes. Essa já é uma outra característica das eudicotiledôneas. As monocotiledôneas, então, elas têm flores com 3 pétalas ou múltiplos de 3. Aqui no caso do lírio, a gente pode ver que ela tem 3 pétalas, né, e 3 sépalas. Nós vamos ver ali na estrutura da flor daqui a pouquinho. E a azaleia, que é uma eudicotiledônea, ela tem 5 pétalas, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então as raízes, se vocês arrancarem uma e outra, vocês vão ver que as raízes são diferentes, as folhas são diferentes, né? E as sementes também. Aí nós temos aqui alguns representantes, são as gramas, as palmeiras. Aqui também são gramíneas, mas são gramíneas já comestíveis, né? Que é o trigo, o arroz, o milho. Aqui nós temos então as eudicotiledôneas, que são as frutíferas em geral. Temos aqui o feijão, né, e um pezinho de tomate aqui, só para representar as eudicotiledôneas. Quanto à reprodução sexuada das angiospermas, tá? Quando nós falamos de reprodução sexuada, a gente vai mostrar aqui o exemplo das angiospermas. Mas eu quero que vocês lembrem que as briófitas, as pteridófitas e as gimnospermas também fazem a reprodução sexuada, tá? Lembra que nós vimos a questão dos gametas masculinos e femininos, então é a reprodução sexuada. Ao final da aula eu vou falar da reprodução assexuada, tá bom? Então, qual é a estrutura da flor? Nós temos um receptáculo floral, de onde vão sair todas as outras estruturas, né? Nós temos as sépalas, que quando nós pegamos uma florzinha e nós olhamos por trás da flor, ali na base da flor, né, nós vemos o receptáculo e dele saem as sépalas. Então, essas sépalas, quando elas formam aquele círculo em volta da flor, elas formam um conjunto de sépalas, aquele chama-se cálice, tá? Aí nós temos também as pétalas, né, que normalmente são as partes que nós mais apreciamos das flores, mais visíveis. Então, um conjunto de pétalas, ela forma a corola, tá? Aí depois nós temos, então, os estames, que são formados pela antera. A antera é onde vão ser produzidos os grãos de pólen, tá? Aqui nós vamos formar o pólen, que depois vai polinizar aqui um óvulo aqui dentro da estrutura feminina. E nós temos o filete.
esse filete aqui, ele serve de sustentação aqui, né, para a antera, tá? Então ele eleva a antera e serve de sustentação. Então, uma antera e um filete formam um estame, tá? Um conjunto de estames forma o androceu, que é o sistema reprodutor masculino, tá bom? Aí nós temos também o estigma, nós temos o estilete e nós temos o ovário, tá? Aqui o estigma é onde vão se aderir aqui os grãos de pólen, vai formar depois um tubinho polínico que nós vamos ver, que vai entrar aqui dentro do ovário e vai fazer a fecundação de um óvulo. Então, esse conjunto, estigma, estilete e ovário, formam o carpelo. Um conjunto de carpelos, ou um carpelo, a partir de um carpelo, né, a gente tem o gineceu, que é o sistema reprodutivo masculino, tá? Aí nós temos, então, dentro do ovário, nós temos o óvulo, que quando for fecundado vai dar origem à semente, tá? E o ovário vai dar origem ao fruto. Nós vamos ver isso mais para frente também. Então, quando o número de sementes vai depender do número de óvulos que existem dentro do ovário, tá? Então, a melancia que tem muitas sementes quer dizer que ela tinha muitos óvulos na flor, né? Aqui nós podemos ver que tem 6 e aqui nós temos um monte de óvulos dentro desse ovário. Então, dependendo do número de óvulos, vai ser o número de sementes. A reprodução sexuada quanto à polinização. Bom, a polinização ela pode ser feita pelo vento, como nós vimos nas gimnospermas, né, pela água. Ali, ó, Bom, reprodução sexuada quanto à polinização. Bom, a polinização ela pode ser feita pelo vento, por insetos, por aves, por mamíferos, né? Como eu já falei anteriormente, beija-flores, abelhas, borboletas, mamíferos como morcegos e outros que podem polinizar uma flor. A polinização cruzada é quando o pólen de uma flor ela atinge o estigma de outra flor de uma planta diferente da mesma espécie. Então, agora nós vamos falar da polinização. A polinização ela pode acontecer pelo vento, né? Pode ser por insetos, pode ser por aves, mamíferos. Aqui nós temos o exemplo de uma abelhinha, né? Que ela está aqui procurando o néctar para depois produzir mel e enquanto isso ela vai, os grãos de pólen vão aderindo nela até que ela vai para outra flor, esses grãos de pólen atingem o estigma de outra flor e acabam fazendo a polinização. Aí nós temos a polinização cruzada, tá? Que é quando o grão de pólen atinge o estigma de outra flor, né? Preferencialmente de uma outra planta da mesma espécie, né? E nós temos também a autopolinização, quando o pólen atinge o estigma da mesma flor. As plantas desenvolvem estratégias para evitar a autopolinização, tá? Não é incomum, acontece muito a autopolinização, mas elas desenvolvem estratégias. Às vezes, os grãos de pólen, eles amadurecem depois dos óvulos, tá? Então, uma planta, ela produz os óvulos e produz o pólen, só que o pólen atrasa no amadurecimento. Então, um pólen de outra planta fecunda, de uma outra flor, fecunda aquela flor antes do próprio pólen dela, tá? E assim também pode acontecer do pólen madurar primeiro e o estigma, o gineceu amadurecer depois, tá bom? Mas acontece também a autopolinização. Pode acontecer do pólen de uma mesma flor polinizar o estigma dela mesma, tá? Então, depois que acontece o processo de polinização, fecundação, nós vamos ter então as partes do fruto. Como eu falei para vocês, o ovário, que é essa estrutura aqui, ó, ela vai dar origem ao fruto,
como um todo. E o óvulo vai dar origem à semente. Nesse caso aqui é um pêssego, né? Então só uma semente, tá? Só para exemplificar mesmo. Aí as outras estruturas da flor, elas acabam caindo, né? Depois que acontece a fecundação, vocês podem ver que a flor ela vai murchando, ela cai as pétalas, cai as outras estruturas e acaba ficando só o desenvolvimento aqui do ovário, né, que se transforma em fruto, e internamente as sementes vão se desenvolver. Então vamos falar do ciclo de vida das angiospermas. Esse ciclo de vida ele tem uma característica de ter dupla fecundação, tá? Então em um único óvulo acontecem duas fecundações, que nós vamos ver aqui de acordo com o ciclo, tá bom? A fecundação cruzada é aquela fecundação que acontece quando o pólen de uma flor ele vai até o estigma de outra flor de uma planta da mesma espécie e acaba fecundando, né? E a fecundação direta é quando acontece a autopolinização, né? Então a autofecundação, a autopolinização, quando o pólen de uma flor ela acaba atingindo o estigma da mesma flor e acontece a autofecundação. Eu vou usar esse ciclo de vida aqui porque ele está bem didático e eu vou deixar ele depois em PDF também, os slides, aí vocês podem acompanhar por lá, tá bom? Se quer fazer uma leitura e se tiverem alguma dúvida também podem deixar lá no fórum que eu tento explicar de uma outra maneira, tá bom? Então aqui nós temos um óvulo, tá? No megasporângio de cada óvulo, o megasporócito se divide por meiose, produzindo 4 megasporos. Tá? Então aqui nós temos essas 4 células aqui, são 4 megasporos. Tá? Um sobrevive e dá origem a um gametófito feminino. Então só um deles vai sobreviver, os outros não. Tá? Então aqui nós temos o óvulo, como a gente viu aquela hora, né? É o esporófito aqui, o esporângio, né? Aí nós temos o tegumento, que reveste o megasporângio, e nós temos a micrópila, que é por onde os gametas masculinos vão acabar podendo adentrar aqui para poder fazer a fecundação da oosfera. Tá? Então, só um, né, desses megasporos vai sobreviver e vai dar origem a um gametófito feminino. Esse gametófito feminino ele é composto aqui pela oosfera, né, e os núcleos polares na célula central. O que vai ser fecundado aqui, que vai fazer a dupla fecundação? Um dos espermatozoides vai fecundar a oosfera e o outro vai fecundar a célula central aqui, os núcleos da célula central. Então, por isso que é dupla, tá? Um espermatozoide fecunda a oosfera e o outro fecunda aqui a célula central, os núcleos da célula central, e vai dar origem a uma dupla fecundação, tá bom? E toda essa estrutura aqui, ó, é o gametófito feminino, ou saco embrionário também. Um nome que pode ser dado aqui para o gametófito feminino das angiospermas é saco embrionário. Então nós vamos lá para o 2. Na antera, cada microsporângio contém microsporócitos que se dividem por meiose, produzindo microsporos. Então aqui na antera nós temos o microsporângio, tá? Ela é uma cápsula, dentro tem um microsporângio que está repleto de microsporócitos. Esses microsporócitos, eles são 2N. Tá? Então eles passam por um processo de meiose e dão origem ao microsporo. Tá? Então um microsporo se desenvolve em um grão de pólen. Ele vai ser um grãozinho de pólen. A célula generativa do gametófito se dividirá formando 2 espermatozoides, tá? E a célula do tubo produzirá o tubo polínico. Então nós temos uma célula generativa que vai continuar se dividindo aqui até formar 2 espermatozoides, tá? E a célula do tubo vai formar o tubo quando ele atingir aqui o estigma da flor. Então vai acontecer a polinização. Os grãozinhos de pólen vão parar aqui no estigma. Esse estigma aqui ele é pegajoso, então o grão de pólen caiu aqui e ele não sai mais, ele fica retido aqui, tá? Então a célula do tubo vai começar a formar o tubo polínico e na sequência os espermatozoides vão vir atrás, tá?
Então vai formando a célula do tubo e os espermatozoides vêm junto. Aí, após a polinização, que é essa etapa aqui, né, 2 espermatozoides são descarregados em cada óvulo, tá? Então eles formou o tubo chegou aqui no óvulo, né, que é essa estrutura aqui, né? Chegou no óvulo. Esses espermatozoides, eles entram pela micrópila aqui, pelo tubo polínico, né? O tubo polínico passa pela micrópila. E um desses espermatozoides, ele vai fecundar aqui a oosfera, tá? E o outro vai fecundar essa célula, a célula central aqui. Então, aqui é o núcleo do espermatozoide com o núcleo da célula central. Vai dar origem, se vocês pegarem aqui, tem 2 núcleos, 3 núcleos. Então, essa endosperma que vai se formar aqui vai ser 3N, tá bom? Então, ó, ocorre a dupla fertilização. Um núcleo espermático fertiliza a oosfera, tá? Que é um espermatozoide, fertilizou a oosfera, formando um zigoto, 2N. O outro núcleo espermático fertiliza a célula central, formando o endosperma. O endosperma é o suprimento nutritivo, e ele já é 3N, porque na célula central ela tinha 2 núcleos, né? E mais o núcleo do espermatozoide, então formou uma célula 3N. Então, a partir daí, o que vai acontecer? Esse zigoto se transforma em um embrião que é protegido, né, com as provisões nutritivas dentro de uma semente. Ele vai ser, as provisões dele vão ser o endosperma, tá? E os tecidos do fruto aqui não são mostrados, aqui é só mostrado a semente mesmo, né? Então aqui formou um zigoto, aqui nós temos o endosperma, que vai formar o tecido nutritivo, né? E aqui nós vamos ter já um embriãozinho dentro da semente aqui, que está formando a casca da semente aqui, né? E o endosperma, que é o tecido nutritivo. Essa semente, encontrando aí um local adequado, né? Ela vai começar a germinar. E daí esse embriãozinho que estava aqui dentro vai dar origem a um esporófito maduro, né? Que depois vai gerar flores e vai começar esse ciclo todo novamente. Tá bom? Então, gente, se ficar dúvida, que eu sei que esse ciclo aqui é um pouquinho mais complicado que os outros, podem perguntar no fórum, tá? Ou revejam, eu vou deixar isso aqui para vocês lerem também, para vocês lerem, para se ficar alguma dúvida vocês conseguirem interpretar um pouco melhor. Bom, aí depois que aquela semente foi produzida, né, tem que ter uma dispersão. Aí essa dispersão, como eu tinha falado nas gimnospermas, né, que tem alguns animais que são mais propensos a fazer aquela dispersão, aqui nós temos muitos outros animais que são capazes de fazer a dispersão da semente das angiospermas, né? Nós temos aves pequenas, nós temos roedores também que vão fazer aquele mesmo processo, né? Comem uma parte aqui da semente, essa semente aqui, por exemplo, não germina mais, ela comeu aqui, mas ele enterra algumas e depois ele esquece, aquelas sementes acabam germinando, né? E qual a vantagem desses animais comerem e acabarem dispersando essa semente? A vantagem é que uma semente, que um pássaro como esse aqui, ele come essa semente aqui dessa embaúba, né? Come o fruto e ingere as sementes. Ele vai liberar essa semente, às vezes a quilômetros de distância, né? Então essa planta, ela tem a mãe está aqui, mas a árvore filha, às vezes está a quilômetros de distância. Com isso elas ganham terreno. E também a própria semente estando longe da sombra da mãe ali, né, de não estar num terreno sombreado, um terreno que pegue mais iluminação, ela tem uma chance maior de sobrevivência. Então uma das grandes vantagens também das angiospermas é essa, ela produz frutos carnosos, uma boa parte produz frutos carnosos, os animais se alimentam, a semente é preservada e eles dispersam essa semente longe das plantas mães. Então as plantas conseguem conquistar ambientes muito mais distantes, né, do que da onde a planta mãe estava.
Então, uma vez que essas plantas foram dispersas, elas vão acontecer a germinação. Se elas encontrarem, cair em terreno fértil, né, um solo fértil, elas vão acontecer a germinação. Então nós temos o surgimento das raízes primárias, aqui as radículas, né? E aí elas elas chamam-se de fototropismo. As plantas conseguem interpretar de onde a luz está vindo. Então as raízes vão para baixo e ela começa a crescer em busca da luz. Nesse período aqui embaixo da Terra, ela ainda é sustentada pelo endosperma ou pelos cotilédones, né? Então, quando ela sai para fora, que ela começa a receber luz solar e fazer a fotossíntese, já não é mais necessário a nutrição do endosperma. A partir daqui, ela só cresce e se desenvolve. Então, nós vamos falar também rapidinho da reprodução assexuada, tá? Nós temos aqui alguns exemplos de reprodução assexuada, que são praticamente os brotamentos, né? Como eu falei para vocês, essa não é uma característica exclusiva das angiospermas, tá? Se a gente pegar ali as samambaias mesmo, as samambaias, ela solta brotos, e se você vai lá e arranca aquele broto e planta em outro lugar, ela vai se desenvolver e gerar uma outra planta a partir da planta mãe, sem ter tido nenhum processo sexuado para isso. Então, aqui nós temos algumas características, né, que são os estolões. Morango se reproduz muito dessa forma. São caules aéreos que, ao tocar o solo, produzem raiz e novos caules, tá? Então, eles vão crescendo meio por cima da terra. Quando atinge o solo, eles produzem raízes, tá? Tem gemas aqui que acabam liberando as raízes. E daí, se eles forem isolados da planta mãe, né, se de repente quebra, corta, alguma coisa aqui, eles geram novos indivíduos. Aqui nós temos aqui, ó, as raízes de grama, né? Olha lá, a folha mede cerca de 9 centímetros de comprimento. E ela vai crescendo, aqui ela encontrou que já saiu uma raiz. Ela está ligada à planta mãe, é a mesma planta, mas se você cortar aqui, ela vai gerar essa planta que não morre, essa parte da planta não morre, fica uma outra planta. Os rizomas, que é aquele caso das samambaias, né, que os caules são rizomas. Então, são caules subterrâneos que a certa distância desenvolvem ramos e raízes e formam novas plantas. Aqui é um rizoma com raízes e folhas de planta de cálamos, né? As folhas têm cerca de 1 centímetro de largura. Mas aqui é igual a samambaias, igual eu falei, se você pega essa parte, corta aqui, esse pedaço aqui, você planta, essa planta vai se desenvolver sem ter passado por um processo sexuado. E também tem as plantas que se desenvolvem a partir de parte da planta mesmo, né? Esse aqui acho que é uma calanchoe, né? As folhas da planta adulta têm cerca de 10 centímetros de